A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, estamos aqui para a ênfase positiva, parte 3. Sou tão motivado, irmãos, que poderia falar por horas e horas e horas esse tema maravilhoso. Ontem, nosso querido pastor Riclave estava trazendo uma mensagem tão sadia, incentivando o homem a permanecer no temor do Senhor. Eu quero falar sobre este elo do temor do Senhor na salvação. Aqui em Romanos 8. Versículo 3 diz: porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. Meu Deus do céu! O elo fraco não era a lei que era perfeita, nem o amor de Deus, mas sim a obediência humana por causa da queda. Adão e Eva caíram, e tudo que eles tinham era medo e culpa. Com isso eles não poderiam chegar à obediência. O problema da antiga aliança é que, se obedecesse, seria abençoado. Se não obedecesse, seria amaldiçoado. Então o que sobrava era arrependimento. A lei estava enferma, por quê? Porque o homem não tinha como receber esse vinho novo em odres velhos. O homem caído não tinha como produzir esse padrão. Precisava do Espírito Santo entrar em nós para que esse padrão fosse estabelecido. Como ontem o pastor Riclave falou, que Jesus Cristo veio e deu a real interpretação da lei, que ela é muito mais profunda do que os homens imaginavam. Quando na lei dizia, olha, se você adulterar, você morre. Mas na nova diz, se você olhar com intenção impura para a mulher, você adulterou. Então a graça, ela amplifica o espírito da lei. Ela não mudou a lei, mas ela deu a real interpretação da lei no sentido espiritual, que é muito mais profundo do que os fariseus pensavam. Os fariseus tentavam obedecer e colocavam fardo pesado no povo, e Jesus viu a religião de Israel gerando ovelhas cansadas, exaustas, aflitas, não é? E que não conseguiam produzir esse desempenho, porque desde Adão até Cristo chegar, todos os homens nasceram mortos espiritualmente. Alguns se arrependiam, então falhavam, e no final do ano faziam um sacrifício de animal, e Deus, por misericórdia, computava aquele arrependimento como fé em Cristo. Então, agora na nova aliança, qual é o elo de ligação para que nós não venhamos a nos perder no meio do trajeto? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Como eu falei, da porca que volta para a lama depois de ter sido lavada, do cão que volta para o vômito depois de ter sido liberto. Então, o que é permanecer até o fim? O que é o temor do Senhor? Esse elo de ligação que faz com que a terra boa realmente frutifique a 100 por 1. Porque se nós temos aqui o dom da salvação em Cristo, e nós temos aqui a santificação pela graça, nós temos então a terra boa que vai tirar os espinhos, todas as pedras, para que haja cada vez mais espaço para a semente germinar e frutificar. Então, quando Paulo diz, eu prego a outros e cuido para que eu mesmo não venha a ser desqualificado no final, é que a salvação pode ser perdida. Por quê? Por falta de temor? Sim. Qual é o elo de ligação? Marcos 1,15 diz arrependimento e fé. Qual a primeira pregação de Pedro? Arrependei-vos e convertei-vos. Então, esse arrependimento, que é metanoia no grego, que é a mudança de mente no sentido de eu decidir no meu coração que eu não vou mais pecar. Eu decidir no meu coração que eu vou me voltar para Deus todos os dias e vou me entregar a Ele de todo o coração. O temor do Senhor, então, é o elo de ligação. Na antiga aliança, o homem ouvia, se você obedecer, se você desobedecer. No novo ele diz, se você se arrepender e crer, você continua no temor do Senhor. Por isso, o homem que começa com arrependimento e fé, e ele continua com arrependimento e fé, ele permanece salvo. Então, em Cristo, eu me arrependi e recebi a presença dele. Eu reconheci, eu não posso me salvar a mim mesmo. A minha obediência sempre será falha, então eu recebo a obediência de Cristo. Aí entrou o espírito de obediência. O que é o arrependimento e fé? É eu continuar dando meu coração dia a dia e eu continuar recebendo graça para ser fiel. Porque muitas pessoas recebem graça para ser fiel no início e depois elas apostatam. Né? O que diz lá em 2 João, que eles se apostatam, eles se afastam do ensino da palavra e voltam para o mundanismo, para o pecado. Eles fazem uma aliança com o Senhor, quebram o casamento e voltam para o mundo. Ou seja, eles extinguem o espírito. No meio do processo, eles receberam Jesus, eles expulsam Jesus. Então, isto é o que aconteceu no povo no deserto,
90%. Então há muitos cristãos que, por não terem o temor do Senhor, né, o destemor, fazem com que eles extingam o espírito. Então eles perdem a salvação pelo fato de não continuar recebendo graça. Para quê? Para ser fiel. Aí recebem graça, mas eles desistem de ser fiéis. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, muitos vão desistir, o amor de muitos esfriará. Então vamos ver isso aqui. Deus vem a mim em Cristo, me dá a salvação e as bênçãos, gratuitamente. Então Deus vem a mim e me dá dons. Dom é esse arrependimento. Você já viu pessoa, irmão, que está brincando com Deus? Porque o dom não tem nada a ver com salvação. Ele está brincando com Deus, mas o dom que Deus deu, Deus não dá? Você já viu que a pessoa continua brincando com Deus, Deus continua abençoando? Por quê? Porque em Cristo Deus veio e gratuitamente vai abençoar essa pessoa, dar dons. O dom não tem a ver com a pessoa, tem a ver com o ministério para ajudar a igreja, né? Pelas pessoas que vêm. Então muitas pessoas naquele dia dirão, expulsamos demônios, curamos enfermos. O Senhor vai dizer, eu não te conheço. Então quer dizer, os dons são sem arrependimento, Deus deu, está dado. Se a pessoa se apostatar como Eli, como os fariseus, Deus continuava. Veja que o fariseu falou, importa que esse homem morra e viva a nação. E ele falou isso sob inspiração do Espírito Santo. Mesmo querendo matar Jesus, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. Então você está vendo aqui que não é que Deus quis assassinato, mas é que Deus estava ainda profetizando, tá? Aquele homem nem sabia o que estava falando. Vamos ver isso aqui. Então Deus vem a nós em Cristo e ele continua nos levando a ele no Espírito. Então agora você veja, Deus veio até aquele povo no deserto e deu água da rocha, deu pão do céu, os cobriu com uma nuvem. Isso a misericórdia de Deus é incondicional. Deus não parou de ser bom porque aquele povo era rebelde, mas o povo não se voltou a Deus, por isso pereceu e morreu no deserto. Então veja, Deus vem a nós em Cristo, nós nos devolvemos a ele dia a dia no Espírito. Se no meio do processo nós paramos de nos devolver a Deus, Deus continuará com o dom, Deus continuará abençoando, mas ele não poderá manter-nos salvo. Então veja o que diz aqui em Filipenses 2,12. A parte final do versículo diz assim, operai ou desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Não é de forma descuidada, mundana. Operai, desenvolver. Não é tente se salvar, né? A salvação não é para aqueles que estão tentando se salvar. Mas a salvação tem uma participação nossa, que é o temor, o arrependimento, a fé. O temor é o arrependimento e a fé. Agora, veja, então o homem pode perder a sua salvação quando perde o temor. Quando perde o arrependimento e a fé, por quê? Porque o Espírito Santo não forçará a santificação. O Espírito Santo está ali pronto para santificar e manter salvo aquele que Cristo salvou. No entanto, o Espírito Santo não forçará. E como nós sabemos que 4 tipos de solo, 3 são terra ruim, que não dão espaço para a semente germinar, Jesus falou, vocês me odeiam e minha palavra não penetra em vocês. Então a questão do permanecer salvo na nova aliança tem a ver com continuar recebendo graça para continuar sendo fiel. Aqui nós estamos vendo a aliança permaneceu. O homem faz uma aliança com a mulher, e ele diz, eu nunca vou te trair, nunca vou te deixar, mas ela pode deixá-lo. A esposa pode ser infiel e quebrar o contrato. Então Cristo, o noivo, jamais vai tirar de nós o seu espírito. Ele jamais vai nos deixar ou abandonar. No entanto, ele não forçará um relacionamento. No entanto, que a mulher, a noiva, a igreja, pode se apostatar. Então nós temos que falar dessa questão da apostasia e temos que falar dessa questão de continuar. Aqui diz, operai a vossa salvação. Então isso não envolve culpa, indignidade, porque os fariseus tentavam colocar culpa e indignidade no povo. Isso remete a Adão, que já tinha culpa e indignidade, reforça a doutrina da serpente, porque a culpa e a indignidade não fará com que o homem creia em Cristo, faz com que ele se lembre de Adão se escondendo no jardim. Então ele vai fingir ou se esforçar, né? Em Romanos diz que o homem, lá mesmo que ele queira obedecer, ele não vai conseguir na sua condição humana. Então a culpa não ativa o Espírito. O Espírito não se move por culpa. O Espírito se move por fé e por compaixão. Jesus, movido por íntima compaixão, tocou o leproso, né? O amor é o vínculo com a perfeição e a fé libera o Espírito. Então vamos ver, nós temos acesso a Deus por esse Espírito de fé. Então aqui o que nós estamos falando é a questão de cooperando com Deus,
através do temor humilde, através do arrependimento e da fé, não entra o outro ingrediente, a não ser o arrependimento e a fé. Não entra a culpa, a indignidade ou a tentativa de ter um desempenho melhor para ser aceito. Então nós temos que tomar muito cuidado para não acrescentar nada, para que não seja acrescentado as pragas, e não retirar nada, nem o arrependimento nem a fé. Não adianta a pessoa ter fé para ser abençoada, ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Não adianta ela estar arrependida, mas ela não crê no perdão de Deus, ela se sente indigna, se sente que não é salva, sente que não merece isso ou aquilo. Então o arrependimento só não adianta. A fé só não adianta. Agora, o arrependimento e a fé são duas pernas que nos levarão para o céu. Aqui está o temor humilde, o equilíbrio. Então, se somos salvos pela graça através da fé, a característica de uma fé salvífica é o temor humilde. Não é uma fé religiosa, não é uma fé misturada com culpa, condenação, e não é uma fé fanática, é uma fé bíblica. Portanto, aqui está o elo salvo em Cristo, santificado no Espírito para ser fiel, aqui está o temor humilde. Permanecendo. O Senhor disse, se nós permanecer, a evidência vai ser muito fruto, João 15:2. Esse fruto pode demorar algum tempo, como aconteceu com Abraão, com José, com Davi, com Paulo. Não analise uma pessoa se ela está mudando o desempenho dela, se ela é joio ou trigo. Cuidado para avaliar, porque cada pessoa tem um tempo de maturidade diferente. A questão é se ela tem paz, e se ela é sincera diante de Deus, Deus testifica, né, amados? Agora não fique tentando saber quem é joio, quem é trigo. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 4:5, nada julgueis antes da hora, porque naquele dia será reveladas as intenções do coração. Muitas vezes nós vemos o desempenho da pessoa e parece que ela não é salva. Mas é muito difícil nós sabermos como está o coração, a não ser que Deus revele, né? Por isso, a fé que você tem é entre você e Deus. O que vemos nessa série que estamos aqui sobre a ênfase positiva é quais as características do temor humilde, desse arrependimento genuíno e dessa fé que coopera para que permaneçamos salvos, dando cada vez mais liberdade para que o Espírito nos santifique. Como ter certeza de salvação? Lá em 1 João 5, do 11 ao 13, diz, quem tem o Filho tem a vida eterna. Então, quem tem o Filho? Aquele que não extinguiu o Espírito. Para ter o Filho, você tem que ter recebido e mantido. Porque se você extinguir o Espírito, você não tem mais Jesus. Se somos salvos pela graça através da fé, se não tem fé, perdeu a coroa, né? Porque a fé é esse link, é a mão que recebe. Que fé que é essa? Não é uma fé que só recebe bênção, mas recebe graça para ser fiel. Nessa pessoa há fé para receber pelo sangue a salvação, e há nessa pessoa fé para continuar se entregando para ser santificado. Você veja a característica daquele povo no deserto, que eles não tinham fé para receber água, eles não tinham fé para receber pão do céu, eles não tinham fé para receber. E também não tinham fé para se entregar, porque o tempo estava passando no deserto, eles continuavam murmurando, não se entregavam a Deus, e por fim, 1 Coríntios 10:10 foram destruídos. Deus não se agradou da maioria deles, né? Agora, o que havia em Josué? Eles tinham fé para receber? Josué e Caleb tinham fé para se entregar. Aqui nós podemos ver que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, é o que diz lá em Atos 20:35. Por quê? Porque a maior riqueza de um homem não é aquilo que ele recebe. Isso é bagagem para o trajeto. Cura divina, prosperidade, dons, tudo isso é bagagem para o trajeto. Mas o trajeto não é mais importante que o encontro com Cristo e o abraço com Cristo. O trajeto é apenas o trajeto, é uma viagem. Tudo bem, por causa da queda nós precisamos de um monte de bênçãos, não é? Essas coisas serão acrescentadas, mas veja bem, aqui estamos falando de bênçãos para o trajeto, mas estamos falando que o principal é o ponto de chegada, olhar nos olhos dele e ouvir, servo bom e fiel, entra para o reino que tenho preparado. Então, fé para receber bênçãos é importante, porque Deus quer nos abençoar. Agora, fé para se entregar a Deus e permanecer salvo, aqui está a santificação pela graça. Estou recebendo graça para ser fiel. Por exemplo, uma pessoa chega na igreja bebendo, fumando. Aí ela diz, Senhor, eu preciso de uma nova vida, estou arrependido, eu não quero continuar assim. O Espírito Santo da obediência entra nele, ele é perdoado todo o seu passado, o sangue cobre tudo aquilo ali, o nome dele é escrito no livro da vida, o Espírito Santo entra.
E ele continua indo no culto, ainda bebendo, ainda fumando cada vez menos, mas está lá bebendo e fumando, e ele pega a ceia e diz: Senhor, isso é pecado, muda a minha vida, me liberta. E o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai trabalhando. A prova de que essa pessoa tem o temor humilde é que Deus está trabalhando. Se Deus não está trabalhando, ou essa pessoa está embaixo de culpa, ou a ignorância, ou essa pessoa mais as trevas que a luz. Porque uma pessoa que permanece no arrependimento e fé e não é liberta, não existe isso. É impossível a pessoa estar se arrependendo e se convertendo, ou seja, tendo uma fé genuína, uma teologia correta, e não ser santificada. É impossível. Esse processo é gradativo? É, mas vai ter mudanças, viu? Não despreze os pequenos começos. Se uma pessoa não está sendo liberta do pecado, ou ela está se culpando e tentando parar, está debaixo da lei, Gálatas 3:10, está tentando se justificar por obras, né? Ou ela não entendeu como é que a graça funciona a favor dela, ou ela realmente não quer a graça, ela está extinguindo o espírito e ama as trevas. Então, uma dessas três coisas. Porque se ela continua ali: Senhor, me perdoa, eu vou tomar essa ceia, Pai, quando eu tomar essa ceia, coloca nojo disto. É claro que o Senhor, através do arrependimento da fé, vai libertar essa pessoa mais e mais e mais e mais. Isso é muito importante, que desde o início que ela confessa aquilo, ela está perdoada. 1 Coríntios 11:31 diz que quando eu chamo pecado de pecado, aquilo não é computado contra mim. Isso também está lá em Romanos 3:28, Romanos 4:5, entende? Deus não vai computar aquilo contra mim se eu sinceramente estou arrependido e sinceramente estou dia a dia entregando o meu coração para que Deus trabalhe. Esse é o máximo: arrependimento e fé. O que é fé? Dependência da graça. Arrependimento: não quero mais isso. Fé: Senhor, aqui está o meu coração, me liberta. Então aqui está. Aqui está. Se há o arrependimento e a fé, Deus tem espaço e liberdade. Lá em Hebreus diz que Deus pode salvar perfeitamente todos aqueles que vão a Ele confiando em Cristo. Romanos 11:22 diz que Deus continuará sendo bom àquele que está crendo em Cristo, permanecendo na fé. Então, Deus não vai olhar os eventuais falhas e fraquezas. Ele te aceitou com todas as tuas falhas. Quando nós éramos pecadores, Deus nos amou, quanto mais agora que somos seu filho. Então, há todo um processo de santificação. Se essa pessoa ela é sincera, desde o processo 1 até o arrebatamento, até a partida dessa pessoa, ela nunca chegará a 100%, mas ela quer, no coração dela, ela já rompeu com o pecado. A marca registrada de uma pessoa que está sendo santificada não é que o desempenho dela é perfeito, mas no coração dela, ela já decidiu: eu não quero isso nunca mais. Se a pessoa rompeu 100% com o pecado, mundanismo e carnalidade no coração, se o coração dela está separado do pecado, ela é santa. Santa quer dizer separado do pecado, separado para Deus agora, do pecado para Deus, uso exclusivo de Deus. Isso não quer dizer que o desempenho dela vai acompanhar pirlim pim pim. Ela vai entrar na igreja e sair com asas e com auréola, não. Mas ela vai sair decidida, declarando guerra ao pecado, decidida que ela não quer mais o pecado na sua vida. O pecado vai ser um acidente, uma fraqueza, cada vez menos, sim, mas ela não tem parte com o pecado, ela não tem mais nenhuma portinha, nenhuma unha para o pecado. Se ela diz: mas isso aqui é pecado, eu sei, mas eu quero que continue. Isso aqui é pecado, mas quando Deus quiser, Deus tire. Essa pessoa não tem o Espírito. Porque a pessoa que tem o Espírito não deixa ela pensar assim. Uma pessoa que pensa assim, ela não tem o Espírito. Uma pessoa que permite o pecado na sua vida, ela não está no Espírito. A Bíblia diz: não façam provisão para a carne. A Bíblia diz em Hebreus 6 que se nós pecarmos premeditadamente, nós tivermos paz no pecado, não tem como o Senhor operar. Por quê? Porque Deus opera através do arrependimento e da fé. Veja só o que nós estamos falando. Então, o Espírito Santo entra em nós, ele gera o temor. Entendeu? É o Espírito de temor. É o Espírito que vai gerar em nós essa seriedade de continuar nos entregando, segundo a nossa condição atual, não nos entregando como aquele pastor X ou Y, não é um fanatismo, mas é se entregando segundo a nossa condição atual. Tem pessoas que começam a vida cristã, que ela tem força para ler algumas páginas da Bíblia, fazer uma oração, ela vai ser fiel a essa graça inicial, ela vai ser fiel a este ânimo inicial. Isso vai multiplicando, sabe? A pessoa vai indo de glória em glória. Você pode ver que uma pessoa que ela é fiel no pouco, ela está cada vez mais apegada no Senhor. Ela não está assim retrocedendo, hoje amando o Senhor menos que ano passado. Isso mostra que está extinguindo o espírito. Porque uma pessoa que ela anda com sinceridade e temor, ela estará, Deus não tem retrocesso na vida cristã, não existe isso.
é de glória em glória. Se nós compararmos a nossa vida cristã, a comunhão que temos com Deus agora, a revelação que temos com Deus agora, ela é superior ao ano passado. Por quê? Porque isso é natural. Porque esse arrependimento e fé, ele abre, é o que Deus precisa, irmãos, para continuar nos santificando. E ele continuando nos santificando, nós temos paz. Ele continuando nos santificando, nós temos certeza de salvação. Se uma pessoa ela não tem paz ou não tem certeza de salvação, ou a teologia dela está errada, ou ela é imatura, né, está começando, ou ela ama as trevas. Porque o Espírito testifica o nosso espírito. Então, a paz, ele é o árbitro, é o sinal de que Deus, o Espírito Santo, está na nossa vida. E a certeza da salvação é tudo que o Espírito Santo veio para nos colocar a fé. Porque a certeza da salvação é que nos manterá salvos. Porque quem não tem certeza de salvação, a fé é a certeza do que se espera. Quem não tem certeza de salvação, certamente não está salvo. Porque a graça só pode nos salvar através da fé, que é a certeza de salvação. 1 João 5, do 11 ao 13. Então, a certeza de salvação em todo o trajeto é uma campainha do Espírito, junto com a paz, de que o Espírito está produzindo. Porque quem não tem o Espírito Santo não tem paz e não tem certeza de salvação. É impossível uma pessoa que está ou que extinguiu o Espírito, ou que não tem o Espírito, ela ter certeza de salvação e paz. Essas duas coisas só podem ser concedidas onde o Espírito está reinando. Isaías 26, 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está em ti. Então, um crente que extinguiu o Espírito, um crente mundano que não renovou sua mente, ele não tem certeza de salvação nem paz. Agora, vemos então que essas evidências ajudam muito. Porque você não deve duvidar daquilo que você crê. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não tem dúvida no que crê. Então, não está com uma mente dividida. Arrependimento e fé, duas pernas, olha aqui, que nos leva até o céu. Não entra agora uma terceira, culpa, condenação, esforço na carne para se santificar, Gálatas 3:1. Não entra aqui indignidade. Eu sou indigno, eu não mereço. Isso não entra na matemática. O que entra é arrependimento, eu vou continuar me humilhando, me entregando dia a dia. E fé, Cristo me salvou, através de Cristo eu sou herdeiro de uma salvação, de cura, de prosperidade, tolerância. Quer dizer, isto é maravilhoso. Nada podemos acrescentar a isso e nada podemos tirar disto. Então, a doutrina bíblica da nova aliança, ela é moderada. Ela nem é mundana e nem ela é fanática religiosa. Ela é pela graça. E quando nós falamos, então, desse tema maravilhoso, da ênfase positiva, temos, então, a obediência da fé, que diz lá em Romanos 1, do 5 até o 7, que fala, Deus, eu tenho sempre o meu espírito para a obediência da fé. A obediência da fé é o desempenho mudado pelo Espírito. É a santificação que Deus produz em nós através de nós. Como? Através do arrependimento e da fé. Não é uma obediência manufaturada debaixo de culpa e tentativa de mudar. Não, isso é morte na panela. É uma obediência que ela é um fruto que vai aparecendo, fruto da fidelidade, por causa do arrependimento e da fé. Portanto, não há santificação sem o arrependimento e fé, e não há arrependimento e fé sem santificação. Porque a santificação vai aparecer, mais dia ou menos dia, os pequenos começos vão aparecer. Porque através da fé, do arrependimento da fé, Deus tem liberdade. E Deus não vai perder essa oportunidade para santificar. Então, uma pessoa que ela realmente está no temor do Senhor, a Bíblia diz que mal algum virá aquele que continuamente teme. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, mal algum chegará a ele. A Bíblia diz, certamente a sua misericórdia, a sua bondade me seguirão todos os dias da minha vida. Quer dizer, estamos debaixo de promessas, estamos debaixo de uma administração do Espírito. E dar liberdade ao Senhor nessa nova aliança é arrependimento e fé. É muito importante compreender essas características de cooperação, onde Deus coopera conosco, a graça, através do arrependimento e da fé, é nós cooperando com Deus. Se nós esclarecemos realmente que a lei estava enferma pela carne, que era a tentativa de obedecer para ser aceito e salvo, que é um equívoco diabólico, nós podemos ver que na nova aliança não é obediência para ser aceito e salvo, mas sim arrependimento e fé que produzirá pelo Espírito da obediência uma obediência
contínua e crescente. Níveis, como diz, que o reino de Deus é paz, amor, justiça, Romanos 14:17. Em 1 João diz que aquele que pratica a justiça é de Deus. Por quê? Por que o fruto está aparecendo? Porque a fé, ela é genuína. Se a fé é genuína, o fruto, pelo fruto conhecereis a árvore. A evidência vai aparecer no fruto. Isso não quer dizer que o zambujeiro vai virar um pomar de uma hora para outra, mas significa que o arrependimento e a fé, o Espírito testificará que está se agradando. Quando você está arrependido e tem fé, isso nós chamaríamos de temor do Senhor, o Senhor consegue testificar com seu Espírito e dizer: eu te aceito, você está salvo, eu continuo trabalhando na sua vida. Agora, quando uma pessoa está num turbilhão mental, religioso, ou recebendo um alimento morte na panela, fica tudo misturado. Ela se sente indigna, culpada, tentando mudar o seu comportamento para ser aceito e salvo. Ela voltou lá para a antiga aliança, que não funcionou. Porque se nós fôssemos salvos pelo nosso desempenho, Cristo teria morrido em vão. Nós não somos salvos pelo nosso desempenho, nós somos salvos pelo desempenho de Cristo. E aí nós permanecemos salvos como? Permitindo que o Espírito Santo produza em nós o desempenho. À medida que o Espírito Santo vai tendo mais e mais liberdade de mudar da carne para o Espírito a nossa vida, que ele vai encontrando essa liberdade para transformar a nossa vida, vamos usufruindo dessa santificação gradativa. Não quer dizer que somos mais salvos, mas permanecemos salvos. Porque é impossível permanecer salvo extinguindo o Espírito. Se no meio do processo eu perco o temor do Senhor, sou uma porca que volta para a lama, né? Se no meio do processo sou um cão que volta para o vômito, mundanismo, carnalidade, depois de ter recebido a Cristo, eu decido casar novamente com o mundo, com a carne e com o diabo. Quer dizer, eu quebro a primeira aliança, me torno infiel, me torno adúltero. A Bíblia diz em Tiago 4:4 e 1 João 2:15 que aqueles que se ligam ao mundanismo e ao pecado sem arrependimento, depois de ter recebido a Cristo, eles são adúlteros, porque eles estão traindo o marido, que é Jesus, com o mundanismo, a carnalidade e o pecado sem arrependimento. Então quer dizer, eles estão extinguindo o Espírito, profanando, como diz Ezequiel, olha como eles estão profanando o templo para que eu saia, para que a minha glória saia. Então vai ofendendo o Espírito Santo, ultrajando o Espírito Santo, pisando no sangue de Jesus e vai extinguindo o Espírito, né? Vai expulsando o Espírito de casa, porque Deus não vai habitar numa casa suja. Foi preciso ser limpo para que o Espírito entrasse. Como é que agora vai imundiciar tudo, o Espírito vai ficar? Não tem como. Entendeu? Você entra numa casa, a casa é limpinha, de repente começam a jogar estrume nas paredes, estrume, e você vai sair correndo. Então quer dizer, isto é uma tentativa do inimigo de fazer com que nós extingamos o Espírito. Agora, se você, com todos os seus falhas e fraquezas, está se cobrindo com sangue, Deus está limpando as paredes. O sangue de Jesus nos purifica. A casa continua limpa. Ela não continua limpa porque seu desempenho é perfeito. Ela continua limpa porque você não deixa a sujeira permanecer. Você não deixa o sol se pôr com você ainda, irado ou no pecado. Você imediatamente diz: Senhor, pequei, cobre com teu sangue, Senhor, me limpa, Senhor, me ajude. Quer dizer, é uma pessoa que respeita a santidade de Deus. Lá em Israel, Deus disse: olha, quando vocês forem fazer cocô fora da cidade, do arraial, vocês façam um buraco, cavem e enterrem o cocô, porque eu ando no meio de vocês e não quero imundícia. Tá entendendo? Então, que uma pessoa que respeita a santidade de Deus, a Bíblia diz assim, ó, em todo o tempo sejam alvas suas vestes, não falte o azeite na sua cabeça, lá em Eclesiastes capítulo 9, né? A Bíblia diz assim, ó, que as virgens que subiram é aquelas que tinham azeite transbordando, estavam com as vestes limpas. Tinha umas que estavam com vestes limpas, mas não tinham azeite transbordando. Quer dizer, elas foram salvas, mas elas não estavam cheias do Espírito, elas não permaneceram salvas. Elas foram limpas, mas elas extinguiram o azeite. Elas tinham fé para ser abençoadas, mas elas não tinham comunhão diária com o Senhor. Não tinham azeite sobrando, que era o azeite para o arrebatamento. O azeite da comunhão diária. Ah, já estou salvo mesmo, entendeu? Então aqui é um simbolismo da graça. O sangue que limpa e o Espírito que mantém a fé, que mantém a comunhão, que mantém a salvação. Portanto, em Cristo nós somos salvos e no Espírito nós somos mantidos salvos. Agora, então, a graça é isso, ser salvo em Cristo e mantido salvo no Espírito. Que Deus nos ajude a entender como isso processa. Sou salvo pelo que Cristo fez,
permaneço salvo, me arrependendo e me entregando a Deus, para que o Espírito continue me limpando e me enchendo. Entregue e renúncia. Renúncia me limpando. Entrega, Deus continua me enchendo. E se Deus continua me enchendo, eu continuo crendo. Aleluia.